Fala, sétimo ano, e aí, tudo certo? Tudo em ordem? Bom, hoje nós vamos ver aqui, tá? Vamos continuar nesse nosso caderninho, tá? E eu trouxe para vocês primeiro uma das questões do livro que eu trouxe para que nós fizéssemos a correção, tá? Nessa questão do livro, ele nos dá uma imagem e pede para que a gente calcule a área total dessa imagem, certo? Na maioria das questões de área, a gente precisa ficar atento que não adianta você saber a fórmula da área. Ah, eu sei que o quadrado se calcula a área lá, botando o lado ao quadrado. Ah, eu sei que o retângulo é um lado vezes o outro, a base vezes a altura e tudo mais. Então, não adianta você saber só isso. Você vai precisar entender a figura, tá? Nesse caso aqui, percebam que essa imagem, ela tem dois desenhos. Você olha e fala assim, poxa, o professor não passou fórmula nenhuma para calcular a área de um L. Porque aqui, ó, se você olhar, tem quase um L formado. Aí você fala assim, isso aqui não é um quadrado, isso aqui não é um retângulo, isso aqui não é um triângulo. Como é que calcula a área desse desenho? Então, o cálculo de área vai passar muito pela interpretação do desenho, tá? Percebam que esse desenho aqui, ó, não tem uma área específica para ele, mas dentro dele, dentro dessa imagem, tem duas figuras geométricas diferentes. Olha aqui, ó, se a gente traçar aqui, ó, uma retinha de lápis, ó, tá conseguindo visualizar? Vou fazer bem forte. Se a gente traçar uma retinha de lápis aqui, a gente consegue ver que aqui eu tenho um quadrado e aqui me sobrou um retângulo. Então, aqui eu tenho, tá? Dentro da mesmo desenho, eu tenho duas figuras geométricas diferentes. Então, agora eu consigo visualizar que, para achar a área total, eu vou ter que fazer a área desse quadradinho mais a área desse retângulo. Então, muitos cálculos de área, tá? Você vai ter que dividir a figura em figuras geométricas diferentes e depois somar tudo no final. Se você tentar achar a área desse L aqui de cara, você não vai conseguir. Você precisa achar a área de um pedaço e a área de outro pedaço para depois somar, tá? Então agora eu já vi que o nosso L, tá? A nossa figura se divide em duas partes geométricas, um quadrado menor e um retângulo maior. Agora eu posso achar a área do meu quadrado e a área do meu retângulo. A área do quadrado, eu coloquei aqui, ó, a área do quadradinho. A área do quadrado nós vimos que é só lado ao quadrado, certo? Olha aqui, ó, que a própria questão já diz pra gente que esse lado aqui do quadrado, ó, mede 2. Então, a área do quadrado não é lado ao quadrado, então é só eu botar o 2 ao quadrado. A área desse pedacinho aqui, ó, a área desse pedacinho aqui que eu estou pintando aqui para vocês, vale 4. Por quê? O lado dele, ó, esse pedaço aqui, essa reta aqui, esse lado ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, primeiro eu achei a área desse quadradinho. A área desse quadradinho deu 4. Por quê? Porque a área do quadrado é sempre um dos lados ao quadrado. Um dos lados desse quadrado aqui mede 2. 2 ao quadrado, a área é 4. Então, a área dessa figurinha aqui, eu já sei que deu 4. Agora eu preciso achar a área desse meu retângulo aqui, desse meu quadrilátero maior, desse quadrilátero grande aqui. Como é que eu vou conseguir achar a área desse daqui? Aí você vai lembrar assim, poxa, professor, você colocou a fórmula lá, que a área desse desenho é o lado vezes lado, tá? Do retângulo é lado vezes lado, ou então base vezes altura, não importa. É só você calcular uma vezes o outro. Só que aí vem a interpretação. Você vai precisar ficar atento a isso daí. Por quê? Porque se você utilizar o 7 como a base, vai dar errado. Por que vai dar errado, professor? Porque 2 você já utilizou no quadradinho. Lembra que nós já fizemos a área do quadrado? Então, a área do quadrado, nós já utilizamos esse 2. Ó. Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui. Desse total de reta aqui embaixo, esse pedaço,
nós já usamos no quadrado, tá? Nós já pegamos ele e já calculamos na área do quadrado. Então, agora nós vamos utilizar, ó, um dos lados vai medir 5. É só, se você quiser fazer a prova, é só você ver, ó, 7 é o total, menos 2, que eu usei aqui na área do quadrado, 7 menos 2 deu 5. Então, essa reta aqui, ó, que é o que me sobra, vale 5. Um dos lados do meu retângulo vale 5. Então, aqui eu coloquei a área do retângulo, lado vezes lado, 5, tá? Então, essa reta aqui, ó, esse lado, essa base aqui de cima, vale 5. E quanto vale essa daqui do lado? Aí você fala assim, pô, não sei. Vamos visualizar comigo? Aqui tá marcado, ó, que esse pedacinho vale 2. Esse lado e esse aqui são iguais, não são? Então, esse pedacinho vale 2. Esse pedacinho aqui de baixo vale quanto? Vale 2 também, não é? Então, aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Então, o lado de cá também vale 4. Certo? Por que que vale 4? Porque 2 é essa metade aqui, mais 2 desse pedaço aqui de baixo. Certo? Então, aqui eu tenho 2 com 2, deu 4. Vou achar a área do meu retângulo. A área do meu retângulo é base vezes altura, né? Lado vezes lado, 5 vezes 4. A área do meu retângulo deu 20. Então, agora é só eu somar. A área do meu quadradinho deu 4. Mais 20 da área do meu retângulo, a área total 20. Mais 4, 24. Então, as questões de área, tá? Mais importante do que fórmula, do que ficar decorar a fórmula, chegar numa prova com anotei as fórmulas tudo na borracha para colar, não importa isso. O mais importante é interpretar a questão, certo? É visualizar que nesse L aqui eu vou ter que calcular a área em 2 pontos diferentes. Primeiro eu vou ter que achar a área do quadrado, depois a área do retângulo, certo? Depois a área dessa outra figura restante. Achei a área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Aí vem a fórmula. Lado ao quadrado deu 4. Aí eu vou vir para cá. Aí já não basta saber a fórmula de cálculo desse quadrilátero. Eu preciso interpretar. Porque não adianta você pegar 7 vezes 4 vai dar errado. 7 vezes 5 vai dar errado. Então não adianta você só saber a fórmula. Você precisa interpretar. Na nossa interpretação, nós vimos que o cálculo é 5 dessa base aqui de cima, vezes 4, que é a lateral. Por que que a lateral é 4? Porque esse pedacinho aqui, ó, mede 2. E esse pedacinho de baixo também mede 2. Só você ver, ó, é o mesmo tamanho. Essa reta mede 2, é o mesmo tamanho dessa, é o mesmo tamanho dessa daqui de baixo, ó. Se a gente dividir no meio. Então, aqui eu tenho, essa mede 2, mesmo tamanho, mede 2. Mesmo tamanho, mede 2. Essa mede 2, mesmo tamanho, também mede 2. Então, aqui eu tenho 2 embaixo e tenho o 2 em cima. 2 embaixo com 2 em cima, 4. Então, 5 vezes 4 deu 20. Área total, 24. Ok? Então, essa é uma correção. Só para vocês visualizarem como que a gente utiliza o cálculo de área, tá? Não adianta ficar ligado só na fórmula, é preciso interpretar o desenho, tá? É preciso visualizar o desenho. E agora eu trouxe outra, tá? Para quê? Para que a gente visualize uma outra que não é correção, que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Também do livro, mas eu vou explicar como vocês vão fazer para facilitar a vida de vocês, tá? Prestem atenção aí. Vou virar aqui a folha só, ó. Deixar aqui o caderno na mesma posição, para a gente conseguir visualizar legal, tá? Bem, essa é uma outra questão do livro. Essa questão traz o seguinte desenho para a gente. Um quadrado grande dividido em 4 quadrados menores. Dentro de um desses quadrados menores tem uma área pintada.
E a questão pede que a gente descubra qual o tamanho dessa área pintada, certo? Aí a questão traz algumas informações. Ela diz que a parede desse quadrado mede 50, tá? Cada quadradinho desses aqui, ó, uma das laterais mede 50. Se é um quadrado, significa que a outra lateral também mede 50, porque o quadrado tem lados iguais. Então eu já sei que essa parede mede 50, porque ela é igualzinha a essa, tá vendo? Se essa mede 50, essa daqui de dentro também mede 50. Já sei que a daqui de cima também mede 50. Eu quero achar a área que está pintada, tá? Então, a área que está pintada é o quadrado inteiro? Não, né? Tem uma parte do quadrado que não está pintada. Então, não adianta eu falar assim, olha, a área do quadrado é lado ao quadrado. Aí bota 50 ao quadrado, tá errado. Certo? Por quê? Porque não é o quadrado todo que está pintado, tá? Então, a gente precisa prestar atenção nisso daí. Tem uma área pintada. Aí você olha e fala assim, poxa, vai ser meio impossível eu achar a área do que está pintado. Não é? Você vai olhar e falar assim, pô, como é que eu vou achar a área desse desenho que está pintado? Não tem como. Não tem. Mas tem como você achar a área dessas outras duas figuras geométricas. Percebam comigo? E aí é onde eu falei de interpretar a questão e ver quantas figuras geométricas eu tenho dentro da questão. Percebam comigo que dentro desse quadrado eu tenho mais dois triângulos. Olha aqui, ó. Ó. Vê se isso aqui não forma um triângulo, ó. Ó. Tô pintando de lápis, ó. Um lado, outro lado, outro lado. Então aqui forma, o que tá de preto aqui, que eu tô pintando de preto, forma um triângulo. A mesma coisa aqui, ó. Um lado, um lado, um lado. Então aqui, ó. Ó. Outro triângulo. Ok? Então agora eu já sei que dentro desse meu quadrado eu tenho dois triângulos. Eu não vou conseguir achar a área dessa daqui que está pintada de caneta, que é o que me importa. Mas eu vou conseguir achar a área desses dois triângulos. Como que eu vou conseguir achar a área? A questão diz pra gente que B é o ponto médio de A, tá? B é o ponto médio de A e C, tá? Então, eu tenho aqui um ponto médio. Se aqui é o ponto médio, significa que média de 50, tá? A metade de 50 é 25, certo? Então, se B está no médio, está dividindo aqui em 25, eu sei que esse pedacinho aqui vai medir 25 e esse pedacinho aqui de baixo também vai medir 25. Por que que eu sei que aqui em cima e aqui embaixo vão medir 25? Porque eu disse que B é ponto médio. Então, o B está no meio. Tá vendo? Se ele está no meio, ele divide o 50 em duas metades. A metade de baixo vai ter 25 e a metade de cima vai ter 25. Certo? Aí agora vamos para a segunda informação que a questão traz para a gente. Ele diz que o C também é um ponto médio, tá? O C também está na metade. Então, se aqui também mede 50 e o C está na metade, ele divide isso aqui em dois pedaços, ó. Esse pedaço e esse pedaço. Se ele divide na metade, esse pedaço tem 25, esse pedaço vai ter 25. Então, olha só como que são importantes as informações. Nós temos uma figura que é um quadrado grande, dividido em 4 quadrados menores. A questão quer saber para a gente, dentro desse quadrado menor, tá? A área pintada de caneta. Não tem como a gente chegar na área pintada de caneta diretamente. Então, a gente vai ter que visualizar melhor essa questão. Visualizamos, percebemos que dentro desse quadrado tem dois triângulos. Certo? Então, aqui a gente tem dois triângulos. Bom, para achar a área desses triângulos,
eu vou olhar algumas informações que a questão diz. A questão diz que B é o ponto médio. Então, B é o ponto médio. Um ponto médio de 50 divide em dois lados de 25. Ele está na metade. Então, tem 25 nesse aqui de cima, 25 nesse daqui de baixo. Diz que C também é um ponto médio. Então, ele também tem aqui 25 do lado de cá, 25 do lado de cá. Certo? Então, agora eu já sei que 25, 25, 25. E aqui, está dividindo? Não, né? Então, aqui continua medindo 50. Então, percebam que agora eu tenho, dentro de um quadrado, eu tenho dois triângulos. Um triângulo tem um lado 25 e o outro lado 25. Ó. Altura 25, base 25. Por quê? Porque está dividido no meio, está dividido no meio. Então, 25, 25. Altura e base. Do lado de cá, eu também tenho um outro triângulo. Percebo a base dele 25, não é? Porque o ponto está dividindo no meio. Então, eu tenho 25. Aqui não tem nada dividindo, ó. Então, aqui eu tenho 50. Por quê? Porque cada lateral mede 50. Então, aqui eu vou ter 50. Então, olha como é que facilitou a nossa vida. Vamos chegar lá. Para eu achar essa área aqui, não é só eu descobrir a área do quadrado. Então, você vai fazer aí a área do quadrado. Você vai achar a área do quadrado, tá? Menos a área desse triângulo, menos a área desse triângulo. Então, as questões de área são questões de interpretação, tá? Nós temos um quadrado inteiro. Desse quadrado, o que serve para mim? Essa que está pintada de caneta. Se essa que está pintada de caneta é o que serve, eu vou jogar fora esse triângulo e vou jogar fora esse triângulo. Certo? Só vai restar para mim o que serve. Como é que eu sei o quanto eu tenho que jogar fora? Eu vou achar a área do quadrado total, a área desse quadradinho aqui total. E aí eu vou jogar fora a área desse triângulo e vou jogar fora a área desse triângulo. Então, vocês vão achar aí a área do quadrado, a área desse primeiro triângulo, a área desse segundo triângulo e vão diminuir. Quadrado menos primeiro triângulo, menos segundo triângulo e o que sobrar é a resposta da nossa questão. Certo? Então, não se assustem, as questões de área são sempre assim, tá? São sempre questões que são complexas na interpretação delas, mas que a gente precisa olhar as informações. A área do triângulo vocês já aprenderam, tem a formulazinha no livro, tem a fórmula na videoaula passada. Vai dar para achar a área desse triângulo, vai dar para achar a área desse triângulo, vai dar para achar a área do quadrado, e aí você vai diminuir. Quadrado menos um triângulo menos outro triângulo. Prestem sempre atenção nas informações que o problema dá, tá? E aí você vai redesenhando esse problema. Então, primeira dica. Dentro de uma figura geométrica, dentro de um desenho, percebam quantas figuras geométricas existem. Por exemplo, dentro desse quadrado tem mais dois triângulos. Então, tenham uma visão geométrica do desenho. Segunda dica, olhe as informações, porque aqui diz que o B é ponto médio. Se o B é ponto médio, a altura desse triângulo vai ser 25. Se o C é ponto médio, a base desse triângulo vai ser 25. Te deu informações para chegar na área do triângulo. Então, tentem fazer. Esse aqui está no livro. Vou colocar direitinho a numeração dele no portal para vocês tentarem fazer, tá? Além desse, vou passar um outro aí para vocês realizarem, certo? Bom, abraço para vocês. Na próxima videoaula a gente corrige essa daqui, tá? Para ver se deu para fazer bonitinho, certinho. Abraço, se cuidem, tá bom? Já estaremos juntos novamente.